Olá, Boa noite, tudo professor. bem? Tudo Boa bem? noite. Deixe-me aumentar aqui o meu volume. Enquanto isso, tem bastante gente ainda para entrar. Uhum. Para Como fazer vai você, Flávia? Tudo bem? tudo bem. Um pouco ansiosa, um pouco enferrujada das lives. Faz mais de um ano e meio que eu não tenho live, então estou me adaptando aqui um pouquinho. E fui fazer logo a primeira com a senhora, então uma responsabilidade grande aqui. Imagina. É simples, é simplesmente imaginarmos que estamos tomando um chá e esperando os nossos convidados. Olha, todos eles chegaram trazendo coraçõezinhos. Ai, que alegria. Olá, Então, professora Lucilena, muito obrigada por a senhora estar aqui conosco. Me sinto muito honrada com a sua presença e tudo que a senhora só um representa. minuto. Você me dá um minuto só, porque Com o meu computador está apontando uma coisa aqui, eu já volto. Enquanto isso, para quem, muitos aqui eu sei que nos conhecem, mas muitos chegaram agora, depois que eu já tinha me apresentado. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Flávia, sou Flávia Macluf, sou médica dermatologista e sigo uma linha mais integrativa, que a gente chama às vezes de o antigo, o atual alternativo, que na verdade é só uma visão mais geral do todo, de todas as partes, físico, mental, emocional, espiritual, dentre outros que a professora nos ensina tão bem, né? Então, eu só estou aqui aguardando, que acho que ela teve um contratempo, e o tema da live de hoje é a beleza pelo ponto de vista da filosofia. E tem sido um grande paradigma para mim também, no meu trabalho, ao longo dos anos. E eu acho que do ano passado para esse ano eu já consigo fazer as pazes, né? Eu até escrevi um capítulo de um livro, que é o motivo desse projeto também. E falando exatamente que muitas vezes eu tinha esse preconceito, achando que dermatologia só todo mundo brincava que era fudelaria e pintura, que não era saúde, não cura as doenças, né? Que é supérfluo. Eu já ouvi muitas coisas. A dermatologista não é médico, enfim. E não é bem isso. Então, eu também sentia um pouco esse preconceito. Oi, professora. Olá, estamos voltando. Estava E me desculpe ouvindo aqui? pequenos problemas técnicos, mas acontecem. Estava me ouvindo Sim, ouço bem. Você me vê? também. É que eu estava aqui terminando de comentar que enquanto a senhora estava se organizando, e eu venho fazendo as pazes, né, com essa questão no meu dia a dia de incluir a beleza como saúde. Depois de tantos atendimentos e tantas experiências positivas que eu tive, fazendo pequenos procedimentos e resgatando um amor próprio, um autocuidado, e é um dos temas da live, inclusive, né? E ter um entendimento maior sobre isso, que também para mim é um paradigma. E com a consciência, né, que a senhora tem de tanta compreensão, nos ajuda a entender através da filosofia. E como, particularmente, eu acredito que a senhora seja uma filósofa integrativa, que a senhora tem essa característica de andar também para as diferentes filosofias no tempo, passado, presente e futuro, em várias filosofias e estilos, e conectar tudo, decodificar, traduzir e trazer para a parte, não, nos explicar, tirar do mundo das ideias e nos ajudar como utilizar isso na nossa prática, no nosso dia a dia. E de uma maneira mais simples, de que a gente possa entender. Então, eu fico muito feliz, é muito especial estar aqui com a senhora. Ontem gostaria, eu sei que muitos já lhe conhecem, mas gostaria que a senhora se é, apresentasse também. Muito obrigada, Flávia. Bom, sou professora de filosofia há 32 anos numa organização internacional, que é a Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma instituição que dá um sopro de vida à filosofia, procura trazê-la para dentro da vida do ser humano, filosofia como arte de viver. Existe há 64 anos e está no mundo inteiro. Hoje estamos em mais de 60 países e em mais de 90 sedes no Brasil. Nosso é um trabalho prioritariamente presencial dentro de escolas em todo o Brasil. Com essa pandemia, temos feito muito trabalho no virtual, por uma questão óbvia, né? Necessidade de acompanhar as pessoas nesses momentos difíceis. Mas teremos uma retomada do nosso trabalho presencial. Acho que, bom, vamos acompanhar como vai ser o ritmo ainda da retomada das atividades em geral. E convido todos vocês a conhecerem nosso trabalho no YouTube, basta digitar Nova Acrópole,
temos lá hoje 600 palestras, e também conhecerem as nossas sedes. Se entrarem no acropole.org.br, vão encontrar uma sede com certeza mais ou menos perto de você, pelo menos, que hoje já são muitas. E é isso, é uma honra falar contigo. Esse é um dos meus temas prediletos, a questão da beleza é um tema muito envolvente e tenho certeza que o nosso público vai gostar dessas reflexões que você sabe fazer tão bem e que acho que possa agregar alguma coisa através da filosofia. Com certeza. Atualmente, o conceito de beleza, como a senhora disse, eu estava comentando antes, né, tem sido muito paradoxal para muitos de nós. O que é excesso, o que está mais equilibrado, ou a falta total dessa questão da autoestima também, né? Da vaidade, nem o excesso, nem a falta, mas chegar a um equilíbrio. E como a filosofia pode ajudar a entender a beleza na nossa vida cotidiana e universal? Olha, a filosofia ela tem uma essência, que é a busca da harmonia. A harmonia entre a nossa aparência e a nossa essência, a harmonia entre os nossos propósitos humanistas e a nossa vida, a harmonia entre a maneira como lidamos conosco mesmo, a maneira como lidamos com o mundo à nossa volta. A busca da harmonia interna e externa é a essência, a tônica da filosofia. E a harmonia é o ingrediente fundamental da beleza. Não é muito difícil a gente perceber que beleza é exatamente o resultado da harmonia das diferenças. Um dos melhores exemplos de inclusão que existe é a beleza. Então, se pegamos qualquer quadro que você considere como belo, você tem ali diferentes cores que se harmonizam e produzem uma bela paisagem ou uma bela cena humana. Uma bela melodia também é a mesma coisa, notas musicais diferentes, em escalas diferentes, que se combinam entre si, produzindo um elemento totalmente novo, que não existia quando elas estavam separadas, e que é de uma capacidade de elevação de consciência fora do comum. Portanto, a beleza nada mais é do que um resultante da harmonia. Então, quando nós trabalhamos com a essência da filosofia, que é entender e promover a harmonia, estamos trabalhando a serviço da beleza também. E contar que a beleza nada mais é do que uma apresentação no mundo da bondade. Tá? Uma das formas da bondade, é um dos rostos através do qual a bondade se mostra no mundo. Talvez o seu rosto preferido, ainda que não seja bem a beleza com a qual estamos acostumados a falar nas mídias sociais, na moda, etc. E tal. Eu me lembro da sua palestra com o escritor Pressfield, né? E ele comentou uma parte falando sobre a beleza e que ele estava num estágio até alterado, né? Numa meditação mais profunda, e ele olhava para alguém que ele não considerava tão bonito, mas ele achava a pessoa tão linda, e eu olhava e dizia, mas é ela mesma, isso me impressionou, porque realmente é um ditado que às vezes a gente até escuta desde sempre da avó, né? Meio clichê até, mas a beleza está nos olhos de quem vê, né? Na verdade, eu acredito que a beleza está nas coisas também, não está só nos olhos de quem vê, não. Mas os olhos de quem vê habilita-se para ver aquilo que sempre esteve ali. Porque não concebo uma beleza maior do que a plasmação da bondade. Pode ser na situação que for. Imagine você, sei lá, aconteceu um acidente, é uma cena feia, não é? Uma coisa trágica, uma pessoa machucada, é uma coisa feia de se ver, entre aspas. Você imagina uma pessoa ali que parou o seu carro, tem algum conhecimento dessa área e está indo ao limite das suas possibilidades, sóbrio, equilibrado, agindo rápido para ajudar aquela vítima. Isso não é belo? É uma beleza de servir, é uma beleza de se entregar, de dar o seu melhor, que é capaz de redimir a arbitrariedade dessa cena e dar um toque de beleza mesmo à cena mais caótica. Nós vemos, por exemplo, algumas das muitas obras que no Renascimento se fazia sobre a paixão de Cristo, um momento que não é nada bonito de se ver um homem crucificado. E aqueles artistas tratavam aquilo de uma maneira tal a reservar a dignidade do crucificado, a sabedoria do crucificado, e a atmosfera daquilo era celestial, quando na verdade a cena era trágica. Não é uma cena que a gente ande olhando porque gosta. Não é? Uma cena sanguinolenta, terrível de se ver. Aí, no entanto, um ato de bondade, ele é de uma beleza que irradia e dá sentido, mesmo às situações mais radicais da vida. Isso é um fato interessante de observar.
A senhora sabe que eu trabalho muito com a questão das cicatrizes, né? Eu tenho uma experiência grande com queloides, inclusive. E isso é bem interessante da gente se observar em relação até do aceitar, do amor próprio, porque tem pessoas que conseguem lidar melhor com isso, porque tem aquela verdade, uma beleza interna que supera qualquer tipo de cicatriz e as marcas. Até às vezes eu brinco, tem as marcas de preocupação que a gente vai transmitindo no próprio corpo, né? Começa uma ruguinha mais aqui, uma ruguinha mais ali. Inclusive, ao longo destes anos, eu venho observando muitas mudanças, como o resgate do amor próprio, uma alegria e até refletindo na saúde como um todo. Quando a gente faz alguns procedimentos menos invasivos, a fim de resgatar uma beleza mais natural, mais verdadeira, né? E que está compatível com o momento de vida da pessoa naquele momento. Porque não adianta muitas vezes a gente fazer um procedimento estando com raiva, magoado, agora eu vou mudar, uma coisa muito radical que talvez ela mesma não consiga dar conta depois. Tem que estar um pouco mais tranquila se aquilo ela está fazendo para ela ou para alguém. E quando isso acontece, a pessoa está fazendo para alguém, a gente geralmente tem resultados muito piores. É aquele tipo de procedimento de cirurgia que vai dar problema, que vai gerar cicatrizes, o paciente vai ficar mais insatisfeito. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um caminho inverso, tratar mais o interno, resgatar isso, essa beleza interna, o auto-amor, a auto-valorização. Muitas vezes a gente se esquece. Tem momentos da vida que a gente fala, quem sou eu? Né? Eu também venho passando, depois de umas crises de 40 e poucos, a gente começa a se perguntar, esse tempo todo eu me dediquei, filho, trabalho, casamento, e aonde eu estou agora? O que que eu gosto de fazer? Quem é a Flávia? Quem é o Ciclano ou o Beltrano? Se fazendo a própria pergunta. Então, como que a gente pode entender, professora, e valorizar a beleza como uma questão de amor próprio nessas diferentes idades e fases da vida? É uma coisa interessante que você falou, me lembrou a minha infância, adolescência, sei lá, alguma coisa entre infância e pré-adolescência, que eu via surgirem os cabelos brancos na cabeça da minha mãe. Eu ficava pensando, o dia que tiver cabelos brancos na minha cabeça, eu quero saber o que foi que eu aprendi com cada um deles. E depois, mais velha, eu me lembrei disso e achei tão bonito quando começaram a surgir as primeiras rugas no meu rosto. Sabe o que é você olhar para uma cicatriz? Não uma queloide, não estou falando disso, mas as marcas naturais que vão surgindo com o envelhecimento e você saber o preço que você pagou por cada uma daquelas coisas. Isso foi tal aprendizado. É uma cicatriz de guerra, de uma batalha bem travada. E isso corresponde a tal aprendizado. Você começa a achar bonito. Eu acho muito impressionante como é que, em outras circunstâncias, às vezes em outras culturas, uma pessoa idosa que é dotada de alguma sabedoria é sempre considerada bela. Aliás, você consegue imaginar uma pessoa sábia, feia? Você percebe que emana uma beleza ali, onde tudo fica justificado, tudo tem um sentido. Então, a questão de não deixar que essas imposições do mercado da moda afetem o nosso amor próprio, uma das primeiras coisas que a gente teria que considerar é: nós temos amor próprio? Amor próprio é pelo quê? Quem é o próprio? Essa é a questão, né? Se eu não tenho nenhuma identidade, não sei o que eu sou, o que eu quero transmitir ao mundo, qual é o rastro que eu quero deixar no mundo, eu vou ter amor pelo quê? As coisas bonitas, quando você olha para aquelas. Tem um poema meu, inclusive, que eu falo sobre isso, das veias azuis que eu vejo surgirem na minha pele, que o tempo passou sobre mim, mas não em vão. Você olhar e dizer, bom, eu queria ser uma pessoa mais fraterna e mais justa. E olha, esse envelhecimento aqui foi aquela dor onde eu constatei que eu era muito mais egoísta do que eu queria. E isso me gerou uma correção. Foi dolorosa, mas me gerou uma correção. Isso é uma coisa tão bonita, tão interessante de se viver. Então, o amor próprio exige conhecimento próprio, vida interior. E quanto mais você se conhece, mais você vai percebendo que as adversidades, as dificuldades vão polindo arestas e vão te colocando mais próximos desse ideal, desse propósito de vida que você elegeu conscientemente. E aí justifica até mesmo as pequenas marquinhas. Dizem no passado que aqueles guerreiros que tinham lutado heroicamente para defender a sua cidade, para defender a sua pátria, a sua família, tinham orgulho das suas cicatrizes.
Isso foi o bom combate. Graças a isso eu tenho aqui minha cidade, minha comunidade, minha família íntegra. Isso é o bom combate. Nós sabemos qual é o nosso bom combate? Nós sabemos se estamos avançando, temos um propósito, e aí você começa a ter um nome interno. E aí começa a amá-lo. Quando você começa a amar a si próprio, é muito difícil que alguém do lado de fora te convença do contrário, que você não tem valor, que você não é ninguém, que você não está na moda. Você começa a ter um critério, sim, de embelezamento, de melhoramento da sua aparência, mas um critério próprio, segundo aquilo que você considera digno, apropriado, que esteja em consonância com os teus valores, com o teu sentido de vida. Eu sou a primeira pessoa a ser a favor de procedimentos estéticos, procedimentos de beleza. Mas quem define o que é belo e o que não é tem que ser você, porque senão é estranho. Nós começamos a ficar todos uniformizados, né? Com umas carinhas iguaizinhas. E isso é um reflexo de que por dentro estamos também todos iguaizinhos. Não temos um nome interno, nossos pensamentos estão padronizados, os nossos sentimentos estão padronizados, e, consequentemente, os nossos rostos ficam também. Todo mundo parecendo Angelina Jolie, não é isso? É. E isso muitas vezes é bem difícil no consultório, porque é expectativa e realidade. E não necessariamente, inclusive, aquele padrão de boca da Angelina Jolie é compatível com a harmonia apropriada para determinado indivíduo. Então, tem uns que vão ficar muito bem, mas tem outros que vão ficar quase que deformados. E aí a gente acaba tendo que entrar um pouco na questão psicológica e ir trabalhando essa autoimagem, né? Como a senhora disse outro dia, eu estava assistindo uma outra palestra, apesar das suas terem muitas palestras também nesse sentido de se conhecer e se desenvolver, autodesenvolvimento, né? E falava assim, por que autoestima? Assim como a senhora questionou o amor próprio. Por que autoestima? Se eu estimo, eu tenho que me estimar porque eu tenho outra pessoa que eu estimo mais. Vou fazer uma comparação em relação à competição, que isso acaba aprendendo desde pequeno, né? Tem sempre alguém comparando com alguém, agora com as mídias sociais. Cada vez mais as pessoas estão tendo que manter esse padrão de beleza que muitas vezes não é bom para ela. E ele é passageiro. Tem pessoas, às vezes, que chegam no consultório que eu observo, né, como um todo, e ela irradia tão bem mais resolvida com essas questões internas, elas irradiam tanta graça, tanto conhecimento, uma inteireza, que vem essa beleza de dentro para fora. E eu gosto tanto que eu falo assim, tem certeza que você quer mexer nas unhas? Você está tão bem. Eu fico até não, eu falo só para dar uma melhoradinha, porque não é justo também, né? Tem que envelhecer, a gente vai acabar durando mais tempo, porque hoje em dia a sobrevida está maior. Então vamos envelhecer com qualidade, de uma forma mais harmoniosa. Não precisa deixar tudo cair para depois consertar. A gente vai consertar no bom sentido, né? Mas eu acho que fui conversando com a senhora que a senhora me falou sobre o carro, né? E é uma boa comparação quando a gente pensa nisso. O carro, eu dirijo há pouco tempo. E quando eu comecei a dirigir, tomei coragem, eu falava, nossa, isso aqui é muito quântico. Eu penso, acontece. O dia que eu estou muito chateada, estou mais distraída, sonolenta, eu dirijo pior. Não passa marcha, não entra, erro, vou antes e depois do farol, é uma coisa. Mas o dia que eu estou bem, que eu estou mais em paz, mais tranquila, mais focada, eu dirijo muito melhor. Então, o carro, ele reage como eu estou dentro. E eu falei, nossa, é como se fosse eu sou a alma do carro. Porque tem lá a gasolina, tem todo o maquinário, mas se eu não tenho eu para dar a partida, né, o pensamento, ele não age sozinho, mas os dois em conjunto vão muito bem. Mas depende a qualidade de vida que eu vou querer. Se eu vou querer queimar essa gasolina toda de uma vez só, esse tanque de uma vez, e o custo que isso vai ter, vou ter que trocar pneu mais rápido, vou ter que trocar pastilha de freio, não é assim? Estou nesse mundo agora. Essas manutenções todas de uma vez só é mais custosa para o organismo. Mas se eu estiver fazendo uma manutenção periódica, é muito mais fácil da gente manter o veículo mais cuidado. E, e é muito bonito também a gente poder olhar para a parte externa e ter o prazer de andar naquele carro bem cuidado, lavado. Então, fazendo essa comparação também com o corpo,
É importante ter a autoestima também, e esse cuidado também tem a ver com saúde, que eu acho que hoje em Uhum. dia a gente precisa. Inclusive, eu gostaria que a senhora também comentasse como que a senhora vê essa supervalorização da beleza física que as mídias sociais mostram como padrão de beleza. Na verdade, nós temos padrão para tudo hoje em dia, né? Padrão de pensamento, padrão de sentimento, padrão de atos, padrão de aparência. Você pode aceitá-los, mas você está aceitando que está delegando o controle da sua vida a terceiros. Você não está vivendo, está sendo vivido. Como diz aquela máxima, todos os homens morrem, nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem. Eu acho que tudo é válido, você levar em consideração o corpo, trabalhar da melhor maneira possível, estar de bem com ele, mas as opções são suas. Isso não pode ser delegado. Imaginem você o que é o Homo sapiens sapiens, o ápice da evolução da natureza. De repente não pensa mais, delegou o pensamento e ele só dá play no software vida. Então, daqui a pouco, ele é um executor inconsciente de comandos que estão servindo a alguém e não a ele. Então, seu padrão estético, se ele estivesse lúcido e se olhasse diante do espelho, talvez considerasse ridículo. Nunca aconteceu de você olhar fotos de antigamente e achar ridículo como é que você vestiu uma coisa daquela porque estava na moda? Eu tenho umas fotos minhas de 13 anos, eu, minhas sobrinhas, todo mundo com umas calças horrorosas que estavam na moda na época. Bom, era adolescente, né? Não tinha muito como ter muito senso crítico em relação a isso, mas eu falei, meu Deus, quem me convenceu a vestir coisa tão ridícula desse jeito? Um olhar de lucidez, você mesmo veria que não está belo em plano nenhum. Seus pensamentos não estão belos, suas emoções não estão belas, não tem nada a ver com você. Você não está deixando a sua marca no mundo. Está passando um desconhecido para si próprio, que dirá para os outros. Tá? Então já foi tempo, Flávia, que eu era aquele tipo de pessoa no meu tempo, dos meus arroubos de juventude. Não, a alma tem que imperar sobre o corpo. Sim, nós temos que dar uma importância muito grande à nossa essência, porque, inclusive, ela ficou para trás. Mas é muito importante a gente considerar que tudo tem valor e que tudo tem que ser considerado. Então, você achar que o seu corpo não tem importância, só tem que cuidar da alma, é como você colocar lixo na porta de um templo. Você não entra nesse templo com o mesmo estado de espírito ou nem sequer chega a entrar. A porta de entrada tem que ser coerente com aquilo que tem lá dentro. É evidente. Eu contava para você sobre um avião. Um avião a jato é um prodígio da tecnologia, né? Nossa, aquelas turbinas, aquela velocidade, aquela aerodinâmica do corpo da nave. Mas tem um negócio ali muito simplesinho, que são as rodinhas do trem de pouso. Parece umas rodinhas de criança aprendendo a andar de bicicleta, não umas rodinhas de nada. Mas você desconsidera aquilo ali. E você vai ver que se a rodinha não funciona, mata todo mundo e destrói aquele grande portento da tecnologia, vai todo o espaço, por causa de uma rodinha. Ou seja, não tem mais ou menos importante, tudo é importante. Tudo tem que estar coerente. É lógico que eu chego diante do espelho e acho que a minha forma está digna do meu ser. Está digna daquilo que eu sou, ou seja, encontro harmonia naquilo que eu estou vendo no espelho. É bom isso. É bom que a gente esteja numa situação onde a gente se sente respeitado por nós mesmos. O corpo tem que estar coerente com aquilo que ele porta e, na medida do possível, fazer que isso aconteça. Eu acho muito. Tenho uma grande admiração pelo meu esposo e ele está numa situação agora que ele está pós-operado, ou seja, se recuperando numa situação de transição bastante delicada. Quando você chega, ele está com camisa social, usando perfume Azarro, o cabelo muito penteadinho e convalescente de uma ferida muito recente. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Bom, que dignidade, que dignidade. História é essa que a humanidade tem mania de sempre estar desconsiderando alguma coisa. O metafísico e o físico são um triângulo com a ponta voltada para cima e o outro um triângulo com a ponta voltada para baixo. O ideal é que os dois se abracem. Aí você tem o selo de Salomão ou a estrela de Davi, né? Que é abraço entre céu e terra. As duas coisas se harmonizam. Quem é divino aí? Os dois. Tudo que está na manifestação é divino, é sagrado e merece ser tratado à altura. Portanto, nunca considerar, isso é uma futilidade, ter que desenvolver sua alma. Olha, não existe superior nem inferior, tudo é necessário. Você passa por uma idade média que só o espiritual é considerado e tudo do corpo é pecado.
vê os anais lá dos inquisidores, qualquer tipo de prazer era pecado, uma coisa de louco aquilo. Que você vai ter? Fanatismo. Aí vira para o outro lado, não, é só o corpo, é só o corpo, é só o corpo, a alma não existe, isso é um misticismo vulgar, blá, blá, blá. Fanatismo, do mesmo jeito. Ou seja, cuidado com esse pêndulo que não encontra o meio termo, onde ele considera tudo. Nós somos o quê? Nem uma coisa nem outra. Talvez nós sejamos o ponto que está no centro dessa estrela de 6 pontas. Esse ponto que criou tanto a alma quanto o corpo. E que habita em ambas. E que, portanto, merece uma casa adequada à sua dignidade. Então, eu acho importantíssimo tudo isso que você está dizendo. E, aliás, tem uma coisa linda na mitologia grega, na língua grega, Flávia, não sei se você conhece, mas um dos nomes que se utilizava no grego alexandrino para a beleza era Horaios. Você sabe o que é Horaios? Aquilo que está na sua hora, que está no seu tempo. Ou seja, uma árvore congelada no inverno é linda. Uma árvore verdejante na primavera, no verão, linda. Uma árvore com as folhas secas no outono, enchendo o chão de folhas secas, lindo. Um ser humano que na juventude quer ser jovem, belo. Uma pessoa que está na meia-idade, quer ter meia-idade, curte isso, saboreia cada nova marquinha que surge no seu corpo, sabe a que corresponde? Belo. É como se você imaginasse que você está dentro de um trem para chegar a um objetivo, que é a tua plenitude humana, porque todos viemos aqui para isso. Cada estação que você desce tem algo para você aprender, que se você não aprender, você não vai chegar a bom termo nessa sua viagem. Então você desce, curte aquela estação, aquela pequena cidade, aprende alguma coisa que você só pode aprender ali, e volta para o trem e continua a viagem. E assim, quando você está no final da viagem, você volta para a casa do Pai, com os braços repletos de frutos, de tudo aquilo que você recolheu no meio do caminho. Cada coisa na sua hora, horaios, isso é belo. Vejam que coisa maravilhosa. Uma das coisas bonitas que a gente não sabe fazer é apreciar a etimologia, a origem das palavras, a mitologia. A mitologia, então, tem exemplos maravilhosos quando trata da beleza. Mas deixa você continuar com as suas perguntas, porque eu sou empolgada, se eu Não, emendar eu aqui com a adoro. Pode mitologia, continuar acabou. falando. Eu também estou resumida nas perguntas, porque eu falei, algumas questões são um pouco mais complexas e mais profundas, e a gente quer aproveitar o seu conceito, porque é realmente um paradoxo. E só comentando o que a senhora acabou de dizer, né? A primeira vez que eu tive contato em relação a gente levar em consideração as nossas marcas, valorizá-las, inclusive, e incluí-las, né? Integrar, aceitar, assim como a gente também deve aceitar as sombras, a diferença de uma sobrancelha e da outra. Nem sempre tudo precisa ser tudo perfeito. Foi com um filme, eu gosto muito dos filmes infantis, porque eles me emocionam muito e tem já de pequenininhos transmite umas mensagens de fraternidade, de amizade, do coletivo, de um ajudar o outro. E um dos filmes meus preferidos nesse sentido é o Carros, né? O Relâmpago McQueen. E o Mate, que é o melhor amigo dele no filme, o McQueen fala para ele assim, mas escuta, você tem que tirar esse seu amassado. Ele, não, deixa meu amassado aqui, porque esse meu amassado eu ganhei num dia muito especial para mim. Foi o dia que eu fiz isso, foi um dia maravilhoso com você. Deixa a minha marquinha aqui para eu continuar lembrando desse dia maravilhoso. E eu achei tão lindo, e eu lembrei disso. Se você considera, nós estamos na era da inclusão. Se alguém tem um preconceito, uma discriminação em relação a alguém, é um escândalo social e é justo que seja. Mas por que você discrimina tanto a tua identidade? Porque também não a inclui, não aceita a identidade do outro. Todos nós somos ímpar e irrepetíveis, como dizia Marco Aurélio. Ele dizia, a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Todos nós temos mais do que o direito, temos o dever de encontrar essa beleza particular que nós viemos trazer ao mundo. E que se não comunicarmos, ninguém comunicará. Porque somos ímpares e irrepetíveis. Não vamos morrer desconhecidos para nós mesmos, sem conhecer a nossa beleza. E eu me lembrei de algo que eu comentei outro dia, né? Eu também li isso em algum lugar, eu queria tanto achar o texto de novo, mas dizia mais ou menos assim, que uma planta, uma determinada árvore,
ela se rebelou contra o Criador, ficou muito brava porque ela não queria ser um pinheiro que não tem as suas flores. Por que ela não pôde ser uma rosa? E aí o Senhor disse, mas porque você é um pinheiro e você foi feito tem o seu propósito por ser um pinheiro. Você vai sair o seu cheiro, vai extrair um óleo e vai curar feridas. Você tem a sua própria beleza sendo um pinheiro. Todos os meus filhos são perfeitos e únicos para mim. Eu também achei isso tão bonito quando eu atendo muitas crianças, né? Eu tenho um carinho muito especial por eles, porque com essa questão da mídia, hoje em dia, cada vez mais cedo, elas estão com essa questão de competição, de comparação, de bullying, não inclusão, e eles sofrem muitos. Então, eu, por exemplo, falava, não, nem pensar que minha filha vai pintar o cabelo, né? E meu filho, porque é muita toxina, é tóxico, metal pesado na idade, só depois que ela ficar adulta. E atualmente eu consegui negociar 2 mechas azuis com a minha filha. Então, não tem como, né? Porque o meio é o todo, é uma tribo, né? Não querendo rotular, mas a gente acaba se rendendo um pouquinho. Então, faz um meio termo, não precisa ser nem 8, nem 80. Nessa questão É, da... é interessante fazer com que eles percebam a autenticidade, a identidade, a capacidade de fazer qualquer coisa que eles queiram, contanto que seja realmente deles. Esse mecanismo da tribo de termos que ser todos iguais, quando por natureza somos todos diferentes, é uma mutilação. Você deixa a sua identidade pendurada na porta para ser aceito. Seja engraçado porque um jovem, em geral, não gosta de uniformes, não gosta de uma imposição de uma única forma, mas ele é o primeiro que se uniformiza do ponto de vista mental e emocional. Fazer com que eles parem e olhem para dentro da sua mente e procurem qual ideia aí é realmente minha. Qual sentimento é realmente meu? Porque são os primeiros que vestem o pior tipo de uniforme, que é o uniforme das ideias e das emoções. Ah, eu quero ser diferente. Olha, desde que o mundo é mundo, os jovens tiveram essa tentação a se entregar aos instintos e seguir uma tribo de. Isso é a coisa mais repetitiva do mundo. Entregar uma tribo que se entrega aos seus instintos, curte tudo e não pensa nada, ter preguiça de pensar. Quantas gerações? Como alguém pode ser convencido a achar que isso é original? Isso é a coisa mais velha e convencional do mundo. Jovens jogando a vida fora por serem arrastados pela moda, pelas tribos. Eu fiz uma vez uma pesquisa das modas ao longo da história. Não achei uma que prestasse. Uma que tivesse gerado alguma evolução no ser humano. Eu nunca achei. Por que alguém pode deixar de amar a própria individualidade? As suas próprias ideias, seus próprios sentimentos. E uma outra coisa que eu acho muito bonita, Flávia, que você tocou nisso, assim, en passant, o tempo, as dificuldades da vida, a gente geralmente encara como algo que tira a nossa beleza. Você já parou para pensar nessas coisas como grandes embelezadores? Que é mais ou menos isso que a mitologia nos diz. Se você pega, por exemplo, Ares, quando se une a Afrodite, você acha que é por quê? Afrodite é a beleza e Ares a guerra. Exatamente porque essa beleza celestial, quando desce ao mundo, deforma toda. E precisa dessa guerra das dificuldades, aparando as arestas para que a beleza se torne perfeita. Aí você vai para o Egito anterior. Você vai ver Ptah, o grande construtor, casa com quem? Com Sekhmet, que era dura que só, andava com uma foice na mão, era a deusa leoa. Aparava todas as arestas. E o filho dos dois era Nefertum, o belo. Neferte significa beleza no Egito. Não é interessante? Ou seja, as dificuldades batem para tirar aquelas arestas que não somos nós, essas coisas que ficam grudadas em nós que vieram do meio, para que a gente se torne realmente mais belo. Tem uma história linda, uma fábula oriental, não sei se você já ouviu falar, que é a história do diálogo entre uma estátua e um piso de mármore, um quadrado de um piso de mármore. Essa estátua era de mármore, era de um templo, e esse piso de mármore tinha vindo da mesma pedreira. O mesmo artesão tinha feito os dois. Um dia, quando aquele templo se fechou, esse bloco do piso de mármore começou a conversar com a estátua. Olha, isso não é justo. A vida não é justa. A gente veio da mesma pedreira, fomos trabalhados pelo mesmo escultor. E, no entanto, todo mundo pisa em mim, todo mundo te dá flores, todo mundo te louva. E a estátua falou para ele, olha, é verdade, você tem razão, a gente tem a mesma origem e o mesmo pai.
Só que assim que o nosso pai te retirou da pedreira e começou a te trabalhar, você começou a gemer e a chorar e a sofrer, dizer que não suportava a dor. Ele respeitou isso. Ele fez o mínimo por você. Você virou uma placa do piso de mármore. Eu sentia a mesma dor que você, mas eu via nos olhos do meu pai os sonhos dele, os sonhos de sagrado que ele queria realizar através de mim. E eu fiz meus os sonhos dele e deixei que ele se realizasse através de mim. Por isso eu sou o que eu sou e você é o que você é. Dor, todos dois sentimos. Mas eu encarei a dor como uma forma de realizar os sonhos do meu pai, que os meus próprios sonhos. Então, se você considera, por exemplo, a Sekhmet com a foice na mão, cortando as arestas da obra de Pictet, isso é dor, isso é dificuldade. Se você considera o Ares com a espada cortando as imperfeições da obra de Afrodite, isso é dor. Mas talvez seja exatamente um procedimento estético muito profundo, que é aquele que tira as arestas que tornam a nossa vida imperfeita, as nossas atitudes imperfeitas, os nossos pensamentos, sentimentos e ações imperfeitos. Ou seja, faz com que ética e estética andem de braços dados. Se você olhar, tem uma coisa muito interessante na etimologia. Se você pega o kalos grego, que estava associado à beleza, ele está muito mais ligado ao agathos, que é a bondade, a ética. Agora, quando você vai para o mundo latino, o belos latino está muito associado ao bellum, que é a guerra. Ah, é? É uma origem comum, é belos e belo. E é exatamente essa guerra, essa dificuldade, essa dor que vai trabalhando belos para que ele se torne cada vez mais perfeito. Para cortar todos os agregados do que os outros acham que você deveria ser, do que o meio imprimiu em você, as deformidades daquilo que você não é. As dificuldades vêm para isso. Portanto, da mesma maneira que a gente vai fazer uma sobrancelha, você lembra a primeira vez que a gente fez uma sobrancelha? Que dramalhão que foi aquilo? Coisa horrorosa, me lembro como se fosse hoje. Eu chorava sem parar. A gente diz, não, mas vale a pena porque eu vou ficar bela. Diante das dificuldades, a gente não tem essa visão. Que interessante, né? As dificuldades vieram também para nos deixar belos. Cada vez mais. Existe uma passagem muito linda, Flávia. Eu gosto muito de um filme que recomendo para quem ainda não assistiu, que é o Mahabharata. É um clássico indiano transformado em filme, um filme de 3 horas, na sua versão reduzida, muito bonito. Peter Brook, que é o diretor desse filme, ele morou na Índia há alguns anos, porque ele queria compreender profundamente esse clássico para depois filmá-lo. E ele andava conversando com as pessoas que tinham conhecimento, porque livro ele já tinha lido tudo. Recomendaram a ele que fosse a Bangalore, porque lá havia uma mulher extraordinariamente bela. E ele foi para lá e procurou essa mulher, era uma anciã dos seus 80 anos. E quando ele a conheceu, ele viu, nossa, como é bela, como é pura, como é digna, como é cerimonial, como é bela. Aí que ele foi entender que ainda nos nossos dias, com todas as distorções, pelo menos no tempo em que ele lá esteve, belas e belos eram só os sábios. Os homens e mulheres jovens eram atraentes. A beleza era sempre associada à sabedoria. Não é interessante isso, né? Ou seja, ainda existe essa acepção grega que sabe que ética e estética são uma coisa só, que sabe do kalos kai agathos, ou seja, que o belo nada mais é do que a expressão no mundo do bom. E se você não tem a bondade, a beleza vai ser uma máscara superficial, de pouca cobertura, descartável. E sempre vai haver uma fresta entre o teu rosto e essa máscara. Ou seja, você não é essa beleza. Essa é mais uma conquista do teu esteticista do que tua. Você não é essa beleza. Porque você não transbordou essa beleza, ela não veio de dentro para fora. Então tem uma série de considerações para os estetas. Beleza é um dos assuntos mais maravilhosos do mundo. Mas a gente tem que entender que saber usar o Horaios, extrair a beleza de cada hora, sentir orgulho de chegar diante do espelho e ver, bom, o que eu estou me tornando? Isso não quer dizer que você não possa fazer uma cirurgia plástica, não possa fazer uma dieta. Pode, é bom você olhar no espelho e dizer, nossa, eu estou um invólucro adequado à minha alma, digno da minha alma. É bom isso. Inclusive porque esse abandono do nosso corpo denota uma perda de autoestima, que não é sadio isso, não é normal. Nós temos que ter uma coerência entre essência e aparência. Tem uma outra historinha, você me permite contar mais uma historinha? Com certeza, a gente ainda tem tempo. Um rei teve um sonho.
E aí ele chamou um dos seus ministros, que era um bom adivinho, um bom intérprete de sonhos, e esse ministro disse: Nossa, que desgraça esse seu sonho, majestade. Como assim? O que é que o sonho quer dizer? Esse sonho significa que o senhor vai ver todos os seus parentes e amigos morrerem. Ai, que desgraça, que desaforo você vem me dizer uma coisa dessas. Guardas, deem 5 chibatadas nesse homem. Que aí ele manda chamar outro ministro. O outro ministro vem, ouve o mesmo sonho e fala: Nossa, que bom augúrio, majestade, que maravilha. O que significa o sonho? Significa que o senhor vai viver mais do que todos os seus amigos e parentes. Nossa, que coisa maravilhosa! Guardas, deem 5 moedas de ouro para esse homem. O primeiro estava lá fora e ouviu tudo. Quando ele chega lá fora, o segundo, o primeiro estava esperando por ele. Que isso, rapaz? Você é um enrolador, hein? Um desonesto. Por que eu sou desonesto? Você disse exatamente a mesma coisa que eu. E eu, olha aqui, ganhei 5 chibatadas, você ganhou 5 moedas de ouro. Aí o segundo falou: Você que está cometendo um equívoco e não eu. A verdade é uma pedra preciosa. E como tal, é digna de ser dada, deve ser dada. Porém, ainda sendo uma pedra preciosa, uma coisa é você colocá-la numa caixinha, embalá-la com beleza, acompanhar de uma flor e uma doce palavra e entregá-la. Outra é arremessar no rosto de alguém. Ainda que seja uma pedra preciosa, ainda é uma pedrada. As coisas estão no mundo e elas são dotadas de forma. E a forma tem que ser coerente com o conteúdo. Agora, quem tem que encontrar esse ponto de coerência é quem conhece o seu conteúdo e alinha esses dois mundos. A ética da alma, a bondade da alma transborda em estética do corpo, transborda em kalos aquilo que dentro é ágatos. Os dois, na verdade, são uma coisa só. Se você não tem isso por dentro, sempre vai ser a beleza, não vai ser beleza, vai ser a máscara da moda, que talvez incomode em primeiro lugar a você mesmo, porque ela demonstra valores que não tem nada a ver comigo. Eu sempre recomendo aos meus alunos chegarem na frente de um espelho daqueles de corpo inteiro, fecharem os olhos e tentarem, por 1 minuto ou 2, esquecer a forma do próprio corpo, esquecer o seu rosto, esquecer tudo, e abrir os olhos diante do espelho. E ver a primeira impressão que aquela imagem te passa. Você vai ver que às vezes a nossa postura corporal, nosso rictus facial, a maneira como, sei lá, ficamos meio tortos, encostados na parede, tudo isso representa valores que a gente absorveu do meio e que conscientemente não concordamos com aquilo. Eu imagino, de repente, a gente formatar o nosso rosto segundo um padrão social que eu não concordo conscientemente com isso. Mas não soube relacionar porque não reflito. Não sei refletir as minhas ideias no plano concreto, é reflexo mesmo. Na sua luz, ela tem que refletir aqui embaixo. Ou então você não tem luz. Se você não tem reflexão, porque você não tem luz. E aí vai construir por dentro, para depois colocar a embalagem adequada. Porque é muito bonito você decorar bem uma caixa, mas se ela está vazia, não adianta muito. É verdade. Eu, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer era exatamente sobre essa. Se tinha algum conselho, né? A gente adora uma receita de bolo, mas a gente sabe que não é isso, em relação a esse autocuidado, a esse o amor próprio, né? Nessa direção. Mas a senhora já comentou um pouco sobre isso, né? De se aceitar. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que, às vezes, nessa questão de fechar os olhos, muitas vezes também não se reconhece mais. Você precisa fazer uma meditação e falar: pense como você gostaria de ser, como você é. Tem pessoas que já mudaram de cabelo, de rosto, de face, que já viraram outra pessoa. Se você vê um RG de alguns anos atrás e de hoje, e tem essa questão do dismorfismo, né? Tem pessoas que vivem dessa beleza, desse padrão, trabalham com isso, então ficam um pouco mais dependentes dessa manutenção. Mas o que não é uma realidade das pessoas comuns do dia a dia, com tantas tarefas. Não, esse não é o trabalho da pessoa. E essa pressão que todos sofrem, vem que, olha, quero ficar igual, eu preciso mais isso, mais aquilo, parece que não tem fim, né? E qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar, poderia deixar para a gente aqui registrado, para que a mulher, o ser humano, de uma forma geral, viva a beleza de uma forma mais integral nesse momento da história, onde tudo está tão rápido, tão imediato, tão fluido, porque, como disse a senhora, é passageiro, né? É só uma camada. Eu recomendo, pratique a bondade. A bondade mais profundamente possível. Procure refletir a bondade nos seus atos. Reflita sobre ela, encontre a bondade dentro de si. A bondade é teu nome interno.
é a tua verdadeira identidade. Um dia eu estava folheando um diário de Marilyn Monroe numa livraria. E ela dizia, olha, as pessoas dizem que me amam. Mas, na verdade, elas não me amam porque elas nem me conhecem. Para falar sério, nem eu mesma me conheço. Eu vou morrer uma estranha para mim mesma. Vejam só que coisa louca. E eu fiquei, inclusive, admirando ela, porque não é todo mundo que chega a essa conclusão, né? Pelo menos ela teve essa inquietude, não teve um bom caminho para superá-la, né? Mas ela percebeu que ela projetava uma máscara sobre um vazio, era uma caixa vazia, muito bonita, com um laço de fita maravilhoso, mas uma caixa vazia. Né? Uma das coisas que fazem com que a gente tenha bom senso em relação à nossa aparência é ter identidade com outra coisa que não com ela. Se você tem uma identidade que está na tua bondade, ou seja, está do lado de dentro, você tem um nome interno, você aprecia a aparência com mais sensatez, com mais lucidez. Deixa eu contar uma coisa que parece que não tem sentido nenhum, mas teve todo para mim, porque filósofo tem essa tônica de estar aprendendo com tudo. Uma vez estava assistindo uma Copa do Mundo, não foi a última, foi a penúltima, sei lá qual foi. Eu sei que os jogos do Brasil, eu ficava com raiva dos narradores, porque o pessoal não falava de futebol como arte, nada, era só paixão. Era só paixão. Aí um belo dia fui assistir uma partida depois que o Brasil já tinha sido eliminado. Aí fui ver esses mesmos narradores falando, e até mesmo as pessoas na minha casa assistindo a fala delas. Nossa, uma coisa tão inteligente, parecia outras pessoas. Olha essa jogada dessa pessoa, olha esse goleiro, que artista, olha só como ele planejou essa movimentação em campo, olha esse ponta esquerdo, dos dois lados. Aí eu vi surgir futebol como arte, uma variação sensata, serena, quando arrefeceram as paixões. Aí você vê que aquelas pessoas de fato entendiam de futebol e sabiam encará-lo como arte. Achei tão bonito que até sem ter para ver também. Cadê isso? Olha, mas é mesmo, cara. Tem uma habilidade que é uma arte, parece uma dança. Fiquei admirada, passei até a gostar do negócio, porque ali havia beleza. Sabe por quê? Porque havia distanciamento. Agora, você se identifica como se fosse você que está lá dentro, porque é o Brasil que está jogando, é pura paixão, não vê nada, sempre acha que o outro está errado, que o Brasil está perfeito, e aquela confusão, não vê nada. Para você distanciar um pouco do seu corpo, você tem que ter alguma coisa dentro dele. Cultivar a sua essência através da prática da bondade. Porque a beleza nada mais é do que a bondade quando transborda no mundo. Encontre a bondade dentro de você e você vai ter encontrado a tua essência. E assim vai encontrar a aparência ideal para vestir essa essência. Teu nome interno vai ganhar um nome externo. Você vai poder olhar no espelho e dizer, nossa, tá bonito, né? Tá legal isso. Gostei dessa maneira como eu estou me vestindo. Agora mesmo eu te falei, acabei de fazer um regime de emagrecimento severo. E as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas é filósofo, fazendo dieta. Sim, eu estou me achando ótima. Cara, dá uma felicidade de olhar e ver, puxa, quanta coisa eu podia abrir mão. Não é só no campo sutil, no concreto também. Quanta coisa eu podia abrir mão. Olha como é que as coisas caíram melhor, como eu me sinto mais sóbria. Deixei para trás um monte de paixões que eu não controlava do ponto de vista do apetite, né, que me fizeram ganhar um peso desnecessário. Olha aqui como é que estou me sentindo mais eu mesma. E gosto do que eu vejo no espelho. Acho uma curtição. Não tenho nenhum sentimento de culpa de estar na frente do espelho e dizer, nossa, você está bonita hoje, Lúcia. Nenhum. Porque eu sei que isso é tão nobre e tão belo quanto uma alma bonita, bem tratada. E sei que enquanto não valorizamos todas as coisas, tombaremos para algum tipo de fanatismo. Agora, cuidado. Sabendo que você não é nem o corpo, imagine esse triângulo com a ponta para cima e o triângulo com a ponta para baixo. Você não é nem o corpo nem a alma, você é o centro. Esse ponto do centro, essa essência divina que se manifestou nesses dois mundos, mas que justifica ambos. Ambos giram em torno desse centro. Que é a representação que Leonardo pretendeu fazer com o homem vitruviano, né? O homem perfeito, que é capaz de estar no quadrado da matéria e na circunferência do espírito, mas que gravita em torno de um centro, que é o divino, e não perde contato com esse centro. Então a gente começa a perceber que tudo é válido, tudo é importante. Cuidado com a rodinha do trem de pouso, do avião. Não tem nada que seja desimportante na nossa vida. Esse é o requinte, é o detalhe.
Uma obra de arte não é bela só porque a composição geral é bonita, mas pelo detalhe. Você já viu as mãos de Michelangelo? Gente, você sente a vida pulsando ali, o detalhe. Sabe? Que aquelas sutilezas no rosto da Mona Lisa Deus Giocondo, né? O detalhe. Vermeer naquela moça com brinco, você é capaz de perceber até os sentimentos, imprime sentimentos numa imagem. Como o detalhe é belo. E como a composição geral também é bela, como todas as coisas são importantes, porque senão não existiriam. Porque todas emanaram de um mesmo ponto, de um mesmo centro, e merecem igual respeito. Agora, para que você possa harmonizar os dois triângulos, você tem que ter os dois bem construídos e conscientes. O recado que você veio dar ao mundo. Quem é você? Tua identidade, teu nome interno. E depois transborda numa forma externa bela, sim, harmoniosa, digna. Mas digna daquilo que ela contém. Você tem que saber o que ela contém, em primeiro lugar. Senão é uma caixa vazia. Muito obrigada, professora. A gente está chegando aqui no finalzinho, temos 5 últimos minutos. E eu gostaria muito de agradecê-la por nos ajudar a compreender melhor a questão da beleza, que não há nenhum problema se a gente se cuidar. Eu brinco que é colocar flores em você, porque do mesmo jeito que a gente cuida da casa, enfeita a casa, vai lá, lixa cada pedacinho com um detalhe, por que não fazer isso consigo também? Não há mal nenhum. A importância é só a gente tentar achar o caminho do meio e o equilíbrio. E com as suas orientações, com o jeito que a senhora esclarece, consegue transmitir, isso é muito bom. E é um presente importante para mim, acho que para todos que estão aqui, para que a gente possa ser humanos melhores, nos ajuda muito. E para mim, ser não só um ser humano, mas como um todo, mãe, médica, filha, melhor e um exemplo também, na medida do possível. Um detalhe, Flávia, que eu gostaria de lembrar, só para alertar as pessoas. Você começa a fazer relações de um lado para o outro. A filosofia trabalha muito com isso. Você percebe que um ato justo é uma mesa sobre a qual você colocou uma florzinha? Ele não é um ato banal. Você colocou um belo vaso e uma flor em cima dessa mesa. Por quê? Você não come flor, não tem nada a ver com a sobrevivência. Nós temos necessidades estéticas. Um ato justo é um ato que você poderia fazer de forma banal, mas você colocou dentro desse ato um vaso com uma florzinha. A ética é beleza também. A bondade também é uma coisa que você poderia fazer de maneira banal, de passar pelas pessoas e dar bom dia, mas você colocou uma florzinha nesse ato, você olhou nos olhos da pessoa e disse um bom dia realmente desejando o bem para ela. Você percebe que isso é um ato com um vaso com uma florzinha? É a mesma coisa. Todos os lugares você percebeu que você tem uma necessidade que vai além da mera sobrevivência. E que isso é que te humaniza. Isso é que te coloca de pé sobre a terra, um pontífice, cuja cabeça toca os céus e os pés tocam a terra. Através da reflexão sobre a estética, você encontra a ética também. Você pode ir de um lado para o outro, estabelecer relações, e isso é lindo, é lindo, é lindo. Acaba que você amarra toda a vida e vê sentido em tudo. Tudo muito lindo. Muito obrigada. É um presente para todos nós. Muito gratidão também a todos que estão aqui conosco, que estão aprendendo, estamos aprendendo todos juntos aqui. E mais uma vez, gratidão por estar aqui conosco hoje, transmitindo seus conhecimentos, nos orientando. Porque em 2 minutos, se eu deixar a senhora terminar de falar, vai cair a conexão. Só agradecer a você. É muito lindo e muito profundo. Daria umas 3 lives se eu fosse falar todo o assunto, né, do roteiro. Mas foi excelente. Muito obrigada. Acho que já agradeço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada e um trabalho muito belo para todos vocês.